O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Capítulo: O Jardim do Éden. No fim das contas, algo teria que ter surgido a partir do nada. Sofia Amundsen voltava da escola para casa. O primeiro trecho do caminho ela fez com Jorunn. Elas conversavam sobre robôs. Jorunn dizia que o cérebro humano era como um computador sofisticado. Sofia não sabia ao certo se concordava. Um homem não deveria ser mais do que uma máquina? Cada uma tomou seu próprio rumo ao passarem pelo supermercado. Sofia morava no final de uma vila e tinha que andar quase o dobro que Jorunn para chegar em casa. Era como se fosse o fim do mundo, porque atrás do seu jardim não havia nenhuma outra casa, só o começo da floresta. Ela dobrou a rua Clover, que no fim fazia uma curva fechada apelidada de Curva do Capitão. Somente aos sábados e domingos era comum ver gente por lá. Era um dia no início de maio. Em alguns dos jardins, os lírios amarelos já floresciam sob as árvores de frutas. As bétulas haviam ganhado uma camada esverdeada de folhas. Não era curioso como tudo começava a despertar e crescer naquela época do ano? Como era possível que quilos e quilos de uma camada verde pudessem brotar de uma terra erma assim que o clima ficava mais quente e os últimos traços de neve desapareciam? Sofia espiou a caixa de correio ao abrir o portão do seu jardim. Em geral, havia um monte de folhetos publicitários, além de envelopes grandes destinados à sua mãe. Ela costumava deixar uma pilha deles na mesa da cozinha antes de subir para o quarto e começar a fazer a lição de casa. Para seu pai, chegavam apenas algumas correspondências do banco de vez em quando, mas também ele não era um pai qualquer. O pai de Sofia era capitão de um enorme petroleiro e ficava afastado a maior parte do ano. Quando estava em casa, algumas semanas alternadas, calçava pantufas e se dedicava a alegrar a vida de Sofia e da mãe dela. Mas, quando partia para alto mar, sua ausência era muito sentida. Hoje havia apenas uma cartinha na caixa de correio, e era destinada a Sofia. Sofia Amundsen. Estava escrito no pequeno envelope. Rua Clover, número 3. Era tudo. Não havia remetente nem mesmo selo. Assim que fechou o portão atrás de si, ela abriu o envelope. A única coisa que encontrou foi uma pequena folha, não maior que o envelope que a continha. Na folha estava escrito: "Quem é você?" Nada além disso. A mensagem não tinha saudação nem assinatura, somente aquelas 3 palavras escritas à mão, seguidas de um grande ponto de interrogação. Ela tornou a olhar o envelope. Sim, a carta era mesmo para ela. Mas quem a havia colocado na caixa de correio? Sofia apressou o passo, entrou na casa pintada de vermelho e trancou a porta. Como de costume, Xerecan, o gato, disparou no meio dos arbustos. Pulou os degraus da entrada e conseguiu se enfiar pela porta antes que ela se fechasse. Ron, 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 ronronou ele. Quando a mãe de Sofia se irritava por algum motivo, chamava o lugar onde viviam de menagerie, uma espécie de mini zoológico particular. Muito apropriado. Sofia era muito feliz com a sua coleção de animais. Primeiro, ela ganhou um aquário de peixinhos ornamentais, Gulltopp, Rodete e Svarterpeter. Depois vieram os periquitos, Smith e Smully, a tartaruga Govinda e, por fim, Xerecan, um gato malhado. Ela ganhara todos aqueles bichos como uma espécie de compensação pelo fato de a mãe sempre chegar tarde do trabalho e o pai ficar viajando tanto pelo mundo. Sofia se livrou da mochila e encheu uma tigela com ração para Xerecan. Em seguida, sentou-se num banquinho da cozinha segurando a misteriosa carta. Quem é você? Óbvio que ela sabia. Ela era Sofia Amundsen, claro. Mas quem era essa pessoa? Isso ela não havia descoberto direito ainda. E se por acaso ela tivesse outro nome? Annie Knudsen, por exemplo. Ela seria outra pessoa, então?
De repente, ela lembrou que o pai primeiro quis que ela se chamasse Sinove. Sofia tentou se imaginar cumprimentando outras pessoas, estendendo a mão e se apresentando como Sinove Amundsen. Mas não combinava. Seria sempre outra garota, completamente diferente, se apresentando. Então ela se levantou do banquinho e foi até o banheiro, levando na mão a carta misteriosa. Deteve-se diante do espelho e se olhou fixamente nos olhos. Eu sou Sofia Amundsen, disse. A garota no espelho não esboçou a menor reação. Não importava o que Sofia fizesse. Ela fazia exatamente o mesmo. Sofia fez um movimento rápido, mas a outra garota era tão rápida quanto ela. Quem é você? Perguntou Sofia. Não obteve resposta, mas num breve instante se pegou em dúvida sobre quem teria feito a pergunta, se ela ou seu reflexo. Então encostou o dedo indicador no espelho e disse: Você sou eu. Como continuava sem resposta, inverteu a frase e disse: Eu sou você. Sofia Amundsen nunca estava totalmente satisfeita com a sua aparência. Diziam com frequência que tinha lindos olhos amendoados, mas ela estava certa de que isso era porque tinha o nariz muito pequeno ou a boca demasiado grande. Além disso, as orelhas eram muito próximas dos olhos. E o pior de tudo eram os cabelos lisos demais. Impossível arrumá-los. O pai costumava acariciá-los e a chamava de a garota de cabelos de linho, como na melodia de Claude Debussy. Ele só dizia isso porque não estava condenado a ter por toda a vida cabelos pretos bem lisos. Nos cabelos de Sofia não adiantava passar spray nem gel. Às vezes ela achava sua aparência tão estranha que julgava ter nascido deformada. A mãe mencionava que tivera um parto difícil, mas era o parto que determinava a aparência de uma pessoa. Não era estranho que Sofia não soubesse quem realmente era? Não era também esquisito o fato de ela não conseguir determinar a sua própria aparência? Isso lhe havia sido imposto sem escolha. Talvez ela pudesse escolher seus amigos, mas não seu próprio ser. Ela nem mesmo escolhera ter nascido humana. O que é um homem? Sofia ergueu os olhos e viu novamente a garota no espelho. Acho que vou subir para fazer a lição de ciências, disse ela, como que para se desculpar por deixá-la ali. E no instante seguinte já estava no corredor. Não, acho que vou dar uma volta no jardim, pensou. Rom, rom, rom. Sofia afastou o gato para fora e fechou a porta atrás de si. Foi quando, parada na entrada da casa com a misteriosa carta na mão, teve a sensação estranha. Era como se ela fosse uma boneca que, de repente, por meio de um passe de mágica, despertasse para a vida. Não era estranho passar a fazer parte do mundo agora como um personagem de uma aventura tão maravilhosa? Shere Khan saltitou pelo caminho e se enfiou entre uns densos arbustos de groselheiras. Um gato muito vivo aquele, com uma energia vibrante que fluía dos bigodes brancos até a ponta da cauda, passando pelo corpo esguio. Ele também estava ali no jardim, mas não tinha nenhuma coincidência disso, diferentemente de Sofia. Depois de pensar que estava ali, também ocorreu a Sofia que um dia ela não estaria mais. Eu estou no mundo agora, pensou, mas um dia terei partido. Existiria vida após a morte? O gato também não tinha a menor ideia de como responder a essa pergunta. Não fazia muito tempo que a avó paterna de Sofia morrera. Durante 6 meses, quase diariamente, ela se pegava sentindo saudade da avó. Não era injusto que a vida terminasse assim? Parada na trilha de pedriscos em meio ao jardim, ela se pôs a pensar, desconfiada. Tentou se concentrar no fato de existir agora, esquecendo que um dia deixaria de estar ali. Mas isso não era de todo impossível. Assim que pensara na sua existência, automaticamente imaginava que a sua vida teria um fim. Ao mesmo tempo, lhe ocorria o contrário. Primeiro ela teve uma forte sensação de que um dia deixaria de existir.
e logo percebeu quão infinitamente maravilhosa é a vida. Eram duas faces da mesma moeda, uma moeda que ela não parava de virar. Quanto maior e mais brilhante era um lado, maior e mais brilhante também era o outro. Vida e morte eram os dois lados da mesma coisa. Não é possível imaginar que existimos sem imaginar que um dia vamos morrer, pensou ela. Da mesma forma, é impossível imaginar que morreremos sem ao mesmo tempo pensar no quão fantástica e única é a vida. Sofia lembrou que a avó dissera algo parecido quando soube que estava doente. Agora sim, compreendo como a vida é rica, ela disse. Não era triste que as pessoas tivessem primeiro que ficar doentes para depois perceber como a vida é bela? Ou então que tivessem que encontrar uma carta misteriosa na caixa de correio? Talvez ela devesse ir até lá de novo conferir se não havia outras cartas. Sofia correu até a caixa de correio e levantou a tampa verde. Ela tremeu da cabeça aos pés ao ver outro envelope, idêntico ao anterior. Será que verificara direito que a caixa estava vazia quando retirou o primeiro envelope? Nesse envelope também estava escrito seu nome. Ela o rasgou e tirou dali um bilhete branco igualzinho ao primeiro. De onde vem o mundo? Perguntava o bilhete. Não faço a menor ideia, pensou Sofia. Ninguém faz, não é? E ainda assim Sofia achou que a pergunta era importante. Pela primeira vez ela achou que não era possível estar nesse mundo sem se perguntar de onde ele vinha. As cartas misteriosas a deixaram de um jeito que ela resolveu ir para o seu esconderijo, um lugar super secreto onde ela ia quando estava bem brava, cansada ou feliz. Hoje estava apenas confusa. A Casa Vermelha ficava no meio de um grande jardim. Havia canteiros de flores, arbustos de bagas, diferentes árvores frutíferas, um vasto gramado com um balanço e um pequeno gazebo que seu avô construíra para sua avó depois de ela perder um bebê de apenas algumas semanas de vida. A pobre criança se chamava Mary. Numa lápide estava escrito: Pequena Mary, que veio até nós, deixou sua lembrança e logo partiu. Num canto do jardim, atrás dos arbustos de framboesas, havia uma folhagem densa, onde não cresciam frutos nem flores. Na verdade, era uma velha sebe que demarcava a fronteira do jardim com a floresta. Mas, como ninguém se preocupara em podá-la nos últimos 20 anos, ela crescera e se transformara num matagal indevassável. A avó de Sofia costumava dizer que o sebe tornava mais difícil a vida das raposas, que durante a guerra costumavam caçar as galinhas que ficavam rondando livremente pelo jardim. Para os demais, a velha sebe era tão inútil quanto o viveiro de coelhos que havia na frente do jardim. Porém, não para Sofia. Mas era apenas porque ninguém conhecia o segredo que ela guardava. Sofia já nem tinha na memória o dia em que descobrira uma passagem estreita no meio da sebe. Ela se arrastava por entre os galhos e folhas e ia dar uma clareira entre os arbustos. Era como uma pequena cabana, e ela podia ter certeza de que ninguém a encontraria ali. Levando na mão os 2 envelopes, Sofia correu pelo jardim, se pôs de 4 e se esgueirou pelo vão da sebe. Era uma clareira tão grande que ela podia ficar em pé ali dentro, mas ela preferiu sentar sobre as raízes bem grossas no chão. Dali podia observar o que se passava lá fora através de frestas entre folhas e galhos. Embora nenhuma dessas frestas fosse maior que uma moeda de 5 coroas, Sofia tinha uma visão perfeita de todo o jardim. Quando era pequena, ela gostava de ficar lá observando o movimento do pai e da mãe à sua procura entre as árvores. Sofia sempre achou que o jardim era um mundo inteiro para ela. Toda vez que ouvia falar do Jardim do Éden mencionado no mito da criação, ela se lembrava de estar sentada no seu esconderijo, observando o seu próprio paraíso. De onde vem o mundo? Como ela poderia saber? Sofia tinha ciência de que a Terra era apenas um pequeno planeta no universo, mas de onde vinha o próprio universo?
Podia-se, é claro, pensar que o universo era algo que sempre existira. Portanto, não seria necessário achar uma resposta para aquela questão. Mas esse algo poderia ter sempre existido? Dentro dela crescia uma rejeição a essa ideia, pois o universo tinha, de algum modo, que ter surgido a partir de alguma coisa. Mas, se o universo subitamente tivesse surgido a partir de outra coisa, essa outra coisa também teria que ter surgido de mais outra coisa. Sofia sentia que estava apenas roçando um problema maior. No fim das contas, algo teria de ter surgido a partir do nada. Mas isso fazia sentido? Não seria também impossível imaginar que o universo sempre existira? Na escola, onde ensinavam que Deus havia criado o mundo, e agora Sofia procurava acalmar sua mente achando que aquela era a melhor explicação para o problema. Mas logo ela retomou o pensamento. Podia muito bem lidar com a ideia de que Deus havia criado o universo. Mas e quanto ao próprio Deus? Ele havia criado a si mesmo? Do nada? De novo, algo dentro dela rejeitava aquilo. Apesar de Deus conseguir criar um homem atrás do outro, ele jamais conseguiria criar a si mesmo antes de ter se tornado um ser capaz de criar outro. Logo, só restava uma possibilidade. Deus sempre existiu. Mas essa possibilidade ela já afastara. Tudo que existia tinha de ter tido um começo. Droga! Ela abriu os 2 envelopes novamente. Quem é você? De onde vem o mundo? Que perguntas mais espinhosas! E quem enviara aquelas cartas? Isso era quase tão misterioso quanto elas próprias. Quem teria arrancado Sofia do seu cotidiano e a teria posto diante de grandes enigmas do universo? Pela 3ª vez, ela foi até a caixa de correio. Agora sim, o carteiro tinha trazido a correspondência diária. Sofia apanhou uma pilha gorda de anúncios, jornais e 2 cartas para a mãe. Havia também um cartão postal, e nele a foto de uma praia com uma larga faixa de areia. Ela olhou o verso, que trazia um selo da Noruega e o carimbo Batalhão da ONU. Seria do seu pai? Mas ele não estaria do outro lado do planeta? Além disso, aquela não era a caligrafia dele. Sofia sentiu o coração bater mais rápido ao ler quem o cartão se destinava. Hilde Müller-Knegg. Aos cuidados de Sofia Amundsen, Rua Clover, número 3. O resto do endereço estava correto. No cartão estava escrito: Querida Hilde, meus parabéns pelos seus 15 anos. Como você sabe, quero lhe dar um presente que a ajude a crescer como pessoa. Desculpe-me por enviar o cartão por intermédio de Sofia. Foi mais fácil assim. Beijos, papai. Sofia correu de volta para casa e entrou na cozinha. Ela sentia uma tempestade se formando dentro dela. Quem era aquela tal de Hilde que completaria os mesmos 15 anos com apenas um mês de diferença do seu próprio aniversário? Sofia imediatamente pegou a lista telefônica. Havia muitos sobrenomes Müller, alguns Knegg também, mas ninguém naquele catálogo volumoso se chamava Müller-Knegg. Ela tornou a examinar o misterioso cartão. Sim, sem dúvida, era autêntico. Tinha tanto selo quanto carimbo. Por que um pai enviaria um cartão de aniversário para o endereço de Sofia quando estava mais que evidente que era destinado a outro lugar? Que pai trataria de fazer com que a sua própria filha recebesse um cartão destinado a outra pessoa? O que ele queria dizer com mais fácil assim? E principalmente, como ela conseguiria encontrar a tal Hilde? E assim, Sofia ganhou mais um problema para remoer. Ela tentou novamente organizar os seus pensamentos. Em poucas horas de uma única tarde, ela foi confrontada por 3 enigmas. O primeiro, quem deixou os 2 envelopes na caixa postal. O segundo, eram as perguntas difíceis que aquelas cartas traziam. E o terceiro enigma era a identidade de Hilde Müller-Knegg. E por que o cartão destinado a uma desconhecida foi endereçado primeiro a Sofia? Ela estava certa de que os 3 enigmas estavam relacionados de alguma forma.
porque até aquele dia levaram uma vida absolutamente normal. Capítulo A Cartola. A única coisa de que necessitamos para ser filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Sofia estava certa de que o remetente das cartas anônimas, fosse quem fosse, iria entrar em contato com ela novamente. Até ali, ela decidiu que não diria nada a ninguém sobre aquelas cartas. Na escola, estava difícil se concentrar no que dizia o professor. Sofia começou a achar que ele só dizia coisas sem importância, porque não falava sobre o que é um ser humano, ou sobre o que é o mundo, ou ainda como o mundo tinha surgido. Ela sentiu algo que jamais experimentara. Tanto na escola como em toda parte as pessoas estavam ocupadas com coisas pequenas e ordinárias. Mas havia questões maiores e mais difíceis, cujas respostas eram mais importantes do que as matérias comuns da escola. Alguém teria as respostas para aquelas perguntas? De qualquer forma, Sofia achava que era mais importante refletir sobre elas que decorar a conjugação de verbos irregulares. Quando a sirene tocou, depois da última aula, ela saiu tão rápido que Jorun teve de correr pelo jardim da escola para alcançá-la. Passado um instante, Jorun disse: "Vamos jogar baralho hoje à noite?" Sofia deu de ombros. "Acho que não estou mais afim de jogos de cartas." Jorun parecia ter caído das nuvens. "Não? Então que tal o badminton?" Sofia olhou para o chão e depois para a amiga. "Acho que não estou mais afim nem de badminton." "Tudo bem." Sofia notou um certo amargor no tom de voz de Jorun. "Então você poderia me dizer o que de repente se tornou tão importante?" Sofia balançou a cabeça com vigor. É segredo." Você está apaixonada." As duas continuaram caminhando por um tempo sem dizer nada. Quando passaram pelo campo de futebol, Jorun disse: "Eu vou atravessar o campo." Atravessar o campo. Era o caminho mais rápido para a casa de Jorun, mas ela só pegava esse atalho quando tinha que se apressar para encontrar uma visita ou tinha hora marcada no dentista. Sofia ficou triste porque sentiu que havia magoado a amiga. Mas o que ela poderia ter respondido? Que de repente começara a se preocupar com quem era e com a origem do mundo? E que não tinha mais tempo para jogar badminton? Sua amiga iria entender? Por que será que era tão difícil lidar com essas questões tão importantes e ao mesmo tempo tão comuns? Ela sentiu o coração bater mais forte ao abrir a caixa de correio. A princípio, viu apenas uma correspondência de banco e alguns envelopes amarelos maiores para a mãe. Puxa, Sofia queria tanto receber uma carta nova do remetente desconhecido. Assim que fechou o portão, descobriu seu próprio nome em um dos envelopes maiores. No verso, lia-se: "Curso de Filosofia. Manuseie com muito cuidado." Sofia correu até o vão de entrada, deixando a mochila cair na escada. Empurrou as outras cartas para debaixo do capacho, deu a volta pelo quintal e procurou abrigo no esconderijo. O envelope grande seria aberto lá dentro. Xerecan correu atrás dela. Ele podia ficar. Ela estava certa de que o gato não iria denunciá-la. Dentro do envelope havia 3 folhas datilografadas, presas por um clipe. Sofia começou a ler. O que é filosofia? Querida Sofia, os homens têm passatempos diferentes. Alguns colecionam moedas ou selos antigos. Outros se ocupam de trabalhos manuais. Outros ainda aproveitam a maior parte do tempo livre para praticar um determinado esporte. Muitos também gostam de ler. Mas existem grandes diferenças nessas leituras. Alguns leem somente jornais ou revistas em quadrinhos. Outros gostam de ler romances, enquanto outros preferem livros sobre assuntos diversos, como astronomia, vida selvagem ou descobertas tecnológicas. Se me interesso por cavalos ou pedras preciosas, não posso pretender que os outros tenham os mesmos interesses.
Se acompanho com entusiasmo as transmissões esportivas pela TV, devo contar com o fato de que outras pessoas podem achar isso entediante. Mas não existe algo que interessa a todo mundo? Não existe alguma coisa que afeta a todos? Independente de quem sejam ou onde vivam? Sim, querida Sofia, existem algumas perguntas comuns a todos os homens. E é dessas perguntas que trata este curso. O que é a coisa mais importante da vida? Se perguntarmos a alguém que está passando fome, a resposta é a comida. E se fazemos a mesma pergunta a alguém que está passando frio, a resposta é o calor. E se perguntarmos a alguém que está se sentindo só ou abandonado, a resposta deve ser a companhia de outras pessoas. Mas e se todas essas necessidades estiverem satisfeitas? Ainda existe algo de que todo mundo precisa? Os filósofos acham que sim. Eles acham que as pessoas não podem viver só de pão. Claro que todos necessitamos de comida. Todos necessitamos de amor e de cuidado também. Mas existe uma coisa de que todos necessitamos. Precisamos descobrir quem somos e por que vivemos. Interessar-se pelo porquê da vida não é um interesse casual como colecionar selos. Quem se interessa por perguntas assim está se ocupando de algo que as pessoas vêm discutindo desde quando começamos a habitar este planeta. Como surgiram o universo, o planeta e a vida, que são questões maiores do que quem ganhou mais medalhas de ouro nas Olimpíadas passadas. A melhor maneira de se aproximar da filosofia é elaborar algumas questões filosóficas. Como o mundo foi criado? Existe algum propósito ou significado nos acontecimentos? Existe vida após a morte? Como conseguiremos achar respostas para essas perguntas? E, principalmente, como devemos viver? Perguntas como essas sempre foram feitas por pessoas de todas as épocas. Não conhecemos nenhuma cultura que não tivesse se preocupado em saber quem são as pessoas e de onde vem o mundo. No fundo, não há tantas questões filosóficas para fazermos. Nós já fazemos algumas das mais importantes, mas a história nos mostra muitas respostas diferentes para cada uma das perguntas que fazemos. Portanto, é mais fácil chegar às questões filosóficas do que respondê-las. Da mesma forma, hoje em dia, cada um deve encontrar suas próprias respostas para as mesmas perguntas. Não é possível encontrar numa enciclopédia se Deus existe ou se há vida após a morte. As enciclopédias também não nos dizem como devemos viver. Ler como outras pessoas pensam, no entanto, pode nos ajudar quando precisamos elaborar nosso próprio juízo sobre a vida. A busca dos filósofos pela verdade pode talvez ser comparada com uma história policial. Alguém acha que Andersen é o assassino, outros acham que é Nielsen ou Jepsen. Na realidade, a polícia pode solucionar um mistério criminal rapidamente, após um dia de investigações. Pode-se imaginar também que um mistério assim jamais será solucionado, mas mistérios sempre têm uma solução. Embora possa ser difícil responder a uma pergunta, pode-se também argumentar que essa pergunta tem uma, e apenas uma, resposta certa. Ou há algum correspondente da vida após a morte, ou não há. Muitos enigmas ancestrais têm sido solucionados pela ciência. Antigamente, um grande enigma era saber como seria o lado escuro da Lua. Não se chegava a uma resposta através de discussão, mas através da imaginação de cada um. Porém, hoje sabemos precisamente como é o lado escuro da Lua. Não é mais possível acreditar que há pessoas morando lá ou que a Lua é um grande queijo esburacado. Um dos antigos filósofos gregos, que viveu há mais de 2000 anos, dizia que a filosofia consistia na capacidade de admiração do homem. Para ele, os homens achariam a vida algo tão único que as tais perguntas ocorreriam naturalmente. É como quando presenciamos um truque de mágica. Não conseguimos dizer como aquilo que vimos aconteceu. Então perguntamos: como pôde o mágico transformar um par de lenços de seda brancos num coelhinho vivo?
Para muitas pessoas, o mundo é tão incompreensível quanto o truque mágico que tirou um coelhinho de uma cartola que estava vazia. No caso do coelhinho, sabemos que o mágico apenas nos iludiu. E é justamente porque ele conseguiu nos iludir que queremos descobrir como fez o seu truque. Mas, quando nos referimos ao mundo, é um pouco diferente. Sabemos que o mundo não é um truque nem uma ilusão, pois vivemos aqui e fazemos parte dele. No fundo, nós é que somos como um coelhinho que foi tirado da cartola. A diferença entre nós e o coelhinho branco é que ele não sabe que está participando de um número de mágica. Conosco é outra história. Temos consciência de que somos parte de algo misterioso e ansiamos por descobrir como tudo pode ser explicado. PS. Quanto ao coelhinho branco, talvez seja melhor compará-lo ao universo inteiro. Nós que moramos aqui somos os bichinhos minúsculos que habitam a base da pelagem do coelho. Mas os filósofos tentam subir a partir dali até a ponta dos pelos mais finos, a fim de poder encarar o mágico bem dentro dos olhos. Você está acompanhando, Sofia? Vamos continuar. Sofia estava totalmente embevecida. Se ela estava acompanhando, ela não conseguia nem lembrar se havia prendido o fôlego durante a leitura. Quem teria trazido a carta? Quem? Não poderia ser a mesma pessoa que enviara o cartão de aniversário para a Hilde Muller-Knag, pois o cartão tinha selo e carimbo. O envelope amarelo foi deixado diretamente na caixa do correio, do mesmo jeito que os 2 envelopes brancos. Sofia olhou o relógio. Já eram 15 para as 3. Sua mãe voltaria do trabalho dali a 2 horas. Ela se esgueirou para fora do esconderijo e correu até a caixa de correio. Alguém teria deixado algo mais lá dentro? Sofia encontrou outro envelope amarelo com seu nome escrito. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Correu até o limite do jardim e espiou a trilha que penetrava a floresta. Ali também, nenhuma alma. Em seguida, parecia ouvir galhos estalando floresta adentro. Não tinha certeza do que era. Nem fazia sentido se houvesse mesmo alguém tentando fugir dela. Ficar perseguindo apenas ruídos. Sofia se trancou dentro de casa, deixou cair no chão a mochila e a correspondência para a mãe. Correu para o seu quarto, pegou uma lata de biscoitos que estava cheia de pedras ornamentais, esvaziou-a no chão e colocou os 2 envelopes lá dentro. Em seguida, correu para fora de casa carregando a lata. Antes, porém, deu um pouco de ração para Xerecan. Rom, rom, rom. Quando finalmente voltou para o esconderijo, abriu os envelopes e retirou mais algumas folhas datilografadas e começou a ler. Um ser formidável. Cá estamos nós de novo. Como você sabe, este pequeno curso de filosofia virá em pequenas doses. Aqui vão mais algumas considerações iniciais. Eu já disse que a única coisa de que necessitamos para ser filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Se não, digo agora. A única coisa de que necessitamos para ser filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Qualquer criança pequena tem essa capacidade. É só do que elas precisam. Após alguns meses na barriga da mãe, são lançadas numa nova realidade, totalmente diferente. Mas depois, ao crescerem, parece que essa capacidade vai desaparecendo. Por que será? Será que Sofia Amundsen saberia a resposta? Veja bem, se um bebê pudesse falar, ele certamente diria algo sobre o maravilhoso mundo aonde acabou de chegar. E embora bebês não falem, nós podemos ver como eles apontam para tudo em volta e agarram com curiosidade todos os objetos em que estão ao seu alcance. Depois, quando vêm as primeiras palavras, o bebê para e diz "au au" toda vez que vê um cachorro. Podemos vê-lo dando pulinhos no carrinho, sacudindo a mamadeira. Au, 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 au. Nós, que já carregamos alguns anos nas costas, não ficamos muito empolgados com tanta alegria. Sim, é um au, au, dizemos, do alto da nossa experiência. Agora fique quietinho no carrinho. Não nos entusiasmamos mais. Já vimos outros cachorros.
Talvez essa cena precise se dar mais algumas centenas de vezes antes que a criança consiga passar por um cachorro, ou por um elefante, ou por um hipopótamo, sem tanta comoção. Mas, bem antes de começar a falar direito, e muito antes de aprender a pensar filosoficamente, a criança já terá se habituado ao mundo. Acho isso uma pena, se você quer saber a minha opinião. O que importa para mim, querida Sofia, é que você não esteja entre aqueles que dão o mundo por visto. Só por uma questão de garantia, vamos então fazer 2 exercícios antes de começarmos o curso de filosofia propriamente dito. Imagine-se dando um passeio pela floresta. De repente, no meio do caminho, você bate o olho numa nave espacial. Da nave sai um pequeno marciano, que fica parado olhando para você. O que você pensaria? Bem, tanto faz. Mas alguma vez você já se deu conta de que também é uma marciana? Claro, não seria sensato imaginar que você um dia vai topar com algum habitante de outro planeta. Nem sabemos se existe vida em outros planetas. Mas pode acontecer de você topar consigo mesma. Pode acontecer de um belo dia você interromper o que está fazendo e perceber a si mesma de um jeito totalmente novo. Quem sabe isso não acontece exatamente durante esse passeio pela floresta. Eu sou um ser formidável. Você poderá pensar. Sou um animal misterioso. É como se você acordasse de anos de hibernação. Quem sou eu? Você pergunta. Você sabe que vive num planeta que dá voltas pelo universo. Mas o que é o universo? Se você se imaginar deste modo, terá descoberto algo tão misterioso quanto o marciano que mencionamos no início. Você não terá apenas encontrado mais um ser no universo. Você saberá no seu íntimo que também é um ser formidável. Está acompanhando, Sofia? Vamos fazer outro exercício. Um belo dia, o pai, a mãe e o pequeno Thomas, de 2 para 3 anos, estão todos juntos na cozinha tomando café da manhã. Então, a mãe sai da mesa, vai até a bancada e... Bem, no mesmo instante, o pai começa a flutuar próximo ao teto, enquanto Thomas assiste a tudo sentadinho. O que você acha que Thomas iria dizer? Talvez apontasse para o pai e dissesse: "Olha, o papai está voando." Certamente, Thomas ficaria maravilhado, e com razão. Mas o pai faz tantas coisas estranhas que aquele voo acima da mesa do café não seria tão especial aos olhos do pequeno Thomas. Todo dia ele se barbeia com um aparelhinho engraçado. Outras vezes ele sobe no telhado e mexe na antena da TV. Outras ainda, enfia a cabeça debaixo do capô do carro e sai de lá com a cara toda pintada de preto. E aí é a vez da mãe. Ela ouviu o que Thomas disse e se vira resoluta. Como você acha que ela reagiria ao ver o pai de Thomas flutuando acima da mesa? Ela derrubaria o vidro de geleia no chão e daria um grito de pavor. Talvez até precisasse de tratamento médico depois que o pai aterrissasse na cadeira novamente. O pai, aliás, já deveria ter aprendido a se comportar direito à mesa. Por que será que Thomas e sua mãe têm reações tão diferentes? O que você acha? Tudo é uma questão de hábito. Grave bem isso. A mãe aprendeu que homens não conseguem voar. Thomas ainda não. Ele ainda não está bem certo do que é possível ou não neste mundo. Mas e o próprio mundo, Sofia? Você acha que ele é possível? O mundo está aí, flutuando livremente pelo universo. O mais triste de tudo é que, à medida que crescemos, vamos rapidamente perdendo a capacidade de nos maravilharmos com o mundo. E assim perdemos algo muito importante. E alguns filósofos tentam nos despertar para isso novamente. Pois algo dentro de nós nos diz que a vida é um grande enigma. Isso é uma coisa que vivenciamos muito antes de aprender a pensar sobre isso. Serei mais preciso. Ainda que as questões filosóficas digam respeito a todos os homens, nem todos se tornam filósofos. Por diferentes motivos, a maioria fica tão presa ao cotidiano que a admiração pela vida é relegada ao segundo plano. Eles se agarram bem forte ao pelo do coelho, se acomodam por lá e assim vivem o resto das suas vidas.
Para as crianças, o mundo e tudo o que mais existe aqui é algo novo, que causa estranhamento. Não funciona assim com os adultos. A maioria considera o mundo uma coisa banal. E é exatamente aí que entram os filósofos. Um filósofo jamais se acostuma com o mundo. Para ele ou para ela, o mundo continua a ser surpreendente. Sim, um lugar repleto de enigmas e mistérios. Filósofos e crianças têm um ponto em comum. Você pode muito bem dizer que, nesse aspecto, um filósofo se comporta como uma criança durante toda a sua vida. A escolha é sua, querida Sofia. Você é uma criança que ainda não cresceu o suficiente para se tornar acostumada ao mundo? Ou é uma filósofa capaz de jurar que isso jamais vai acontecer com você? Se você apenas balançar a cabeça e não se reconhecer nem como criança, nem como filósofa, terá sido porque já está tão acostumado com o mundo que ele não mais a surpreende. Pois esse é o caminho muito perigoso. E é por isso que você está recebendo este curso de filosofia, por medida de segurança. Não quero que justamente você se torne, de uma hora para outra, uma pessoa apática ou indiferente. Quero que você tenha uma vida instigante. O curso é inteiramente grátis, portanto, você não tem direito à devolução da matrícula, caso desista de fazê-lo. Óbvio que você tem todo o direito de interromper o curso, caso deseja fazê-lo. Nesse caso, apenas deixe um aviso para mim na caixa de correio. Uma rã viva seria um bom aviso, mas que seja uma rã verde, para não matar o carteiro de susto. Resumindo, um coelho branco é retirado de uma cartola. Como é um coelho enorme, esse truque leva bilhões de anos para acontecer. Na ponta dos pelinhos nascem todas as crianças. E como elas se encantam com um truque de mágica. Mas, à medida que envelhecem, elas vão afundando lentamente para a base dos pelos do coelho. E por lá ficam, tão confortáveis que jamais ousarão subir de volta para a ponta dos pelos. Somente os filósofos ousam retomar essa jornada perigosa rumo à fronteira da linguagem e da existência. Alguns deles escorregam e despencam no caminho, mas outros se agarram bem aos pelos do coelho e lá do alto gritam para serem ouvidos pelos que ficaram ali embaixo, acomodados na pelagem macia do coelho, refestelando-se com boa comida e bebida. Senhoras e senhores, gritam eles, estamos flutuando pelo espaço. Mas ninguém ali presta atenção no que gritam os filósofos. Puxa, mas que gente mais barulhenta, dizem. E seguem conversando como antes. Será que você poderia me passar a manteiga? Qual é o saldo da poupança que temos no banco hoje? Quanto está o quilo do tomate? Você viu que a Lady Di vai ter mais um bebê? Quando a mãe de Sofia chegou em casa no fim da tarde, encontrou a filha em estado de choque. A caixa com as cartas do misterioso filósofo tinha ficado bem guardada no esconderijo. Sofia tentou começar a fazer a lição de casa, mas só conseguiu ficar ali sentada refletindo sobre o que lera. Tanta coisa que ela jamais havia imaginado. Ela não era mais uma criança, mas também ainda não era uma adulta. Sofia teve a impressão de estar começando a afundar na densa pelagem do coelho que fora tirado da cartola do universo. Mas agora o filósofo a interrompera. Ele, ou seria ela, agarrou Sofia pelo pescoço e arrastou até a ponta dos pelos, onde ela estava quando nasceu. E lá de cima, bem na extremidade dos pelinhos, ela novamente pôde enxergar o mundo como se fosse a primeira vez. O filósofo a salvara. Nenhuma dúvida quanto a isso. O remetente desconhecido daquelas cartas a resgatara da apatia do cotidiano. Quando sua mãe chegou em casa por volta das 5 horas, Sofia a levou até a sala e fez com que ela sentasse numa poltrona. Mamãe, você não acha que viver é muito esquisito? Ela disse. A mãe ficou tão desconcertada que não sabia o que responder. Normalmente, Sofia estava fazendo a lição quando ela chegava. Sim, quer dizer, às vezes. Às vezes? Eu estou perguntando se você não acha estranho o simples fato de um mundo existir. O que é isso, Sofia? Não precisa falar assim. Por que não?
Quer dizer que você acha o mundo uma coisa completamente normal? Mas claro que sim. Bem, em geral, sim. Sofia se deu conta de que os filósofos tinham razão. Os adultos davam o mundo por visto. Eles estavam irremediavelmente entregues ao cotidiano, girando em torno de si próprios como frangos assados no espeto. Não é nada disso. É só porque você ficou tão acostumada com o mundo que ele não é mais capaz de lhe causar surpresa. Como assim? Não estou entendendo. Estou dizendo que você está acomodada demais com o mundo. Em outras palavras, virou uma ignorante. Não, senhora. Você não pode falar comigo desse jeito, Sofia. Então, vou dizer de outra forma. Você está muito bem acomodada nas profundezas do pelo de um coelho branco que, neste exato instante, acaba de ser tirado da enorme cartola preta do universo. E já já você vai pôr as batatas para cozinhar. Depois vai ler o jornal, cochilar meia horinha e ver o telejornal. A mãe perdeu a expressão de preocupação que tinha no rosto. De fato, ela foi direto para a cozinha e pôs as batatas no fogo. Pouco depois, estava de volta à sala e agora foi ela quem fez Sofia sentar na poltrona. Nós temos que ter uma conversa, disse. Pelo tom de voz, Sofia pressentiu que era sério. Você não está metida com esse negócio de drogas, né, mocinha? Sofia começou a rir, mas ela sabia bem o porquê dessa pergunta justo agora. Você está louca? Respondeu. Drogas só servem para deixar as pessoas ainda mais malucas. E depois disso, naquele dia, nada mais foi dito. Nem sobre drogas, nem sobre coelhos brancos. Capítulo Os Mitos. Um instável embate de forças entre o bem e o mal. Não havia cartas na caixa de correio na manhã seguinte. Sofia ficou entediada o tempo inteiro na escola, tomando um cuidado extra para parecer mais animada perante Jorum durante o recreio. No caminho de volta para casa, elas começaram a fazer planos para acampar assim que a floresta estivesse mais seca. De novo, ela se deteve diante da caixa de correio. Primeiro, abriu uma pequena carta com um carimbo do México. Era um cartão do seu pai. Ele tinha saudade de casa e pela primeira vez havia conseguido derrotar seu imediato numa partida de xadrez. Fora isso, já tinha quase acabado de ler os quase 20 quilos de livros que levava consigo durante as férias de inverno. E ali, bem ali, havia ainda um envelope amarelo com o nome dela escrito. Sofia despejou a mochila e as correspondências em casa e correu para o esconderijo. Ela retirou várias folhas escritas à máquina e começou a ler. O mundo visto através da mitologia. Olá, Sofia. Temos muito sobre o que falar, então vamos continuar logo o curso. Por filosofia, queremos dizer uma maneira completamente nova de pensar que surgiu na Grécia aproximadamente em 600 anos antes de Cristo. Antes disso, eram as várias religiões que davam às pessoas as respostas para as perguntas que elas faziam. Essas explicações religiosas foram transmitidas de geração em geração através dos mitos. Um mito é uma narrativa que pretende explicar pela visão dos deuses a vida como ela é. Em todo o mundo, ao longo de milênios, uma profusão de mitos floresceu como resposta às questões filosóficas. Os filósofos gregos tentaram mostrar às pessoas que essas respostas não eram confiáveis. Para compreender o pensamento dos primeiros filósofos, nós devemos compreender o que seria uma visão mitológica do mundo. Não é preciso ir tão longe, até a Grécia, para isso. Vamos tomar algumas concepções mitológicas na Escandinávia, por exemplo. Você, certamente, já ouviu falar de Thor e seu martelo. Antes de o cristianismo chegar à Noruega, os habitantes daqui acreditavam que Thor cruzava os céus numa carruagem puxada por 2 bodes. A palavra trovão, toden, em norueguês, quer dizer exatamente o ruído de Thor. Em sueco, o trovão é aska, referindo-se à jornada dos deuses pelo céu. Quando troveja e relampeja, geralmente também chove,
um fenômeno vital para os camponeses da era dos vikings. Por isso, Thor passou a ser adorado como o deus da fertilidade. A resposta mitológica para a origem da chuva era o agitamento do martelo de Thor. Quando chovia, as sementes brotavam e a plantação crescia na lavoura. Era um mistério porque as plantas cresciam nos campos e davam frutos, mas tinha a ver com a chuva. Disso os camponeses estavam certos. Portanto, todos acreditavam que tinha a ver com Thor. Isso fez dele um dos deuses mais importantes da Europa setentrional. Thor era importante também por outro motivo, que tinha a ver com a harmonia do mundo. Os vikings imaginavam habitar um mundo que era uma ilha constantemente ameaçada por perigos externos. A parte habitada deste mundo eles chamavam de Midgard, que significa algo como o Reino do Meio. Em Midgard também ficava Asgard, a morada dos deuses. Além das fronteiras de Midgard ficava Utgard, isto é, o Reino de Fora, onde viviam os perigosos Trolls, sempre tentando destruir o mundo com seus truques sujos. Costumamos nos referir a estes monstros malignos como forças do caos. Tanto nas religiões nórdicas antigas como na maioria das outras culturas, as pessoas acreditavam num instável embate de forças entre o bem e o mal. Uma maneira de os Trolls destruírem Midgard seria raptar Freya, a deusa da fertilidade. Se conseguissem, nada iria crescer nos campos e as mulheres não poderiam ter filhos. Logo, era fundamental que os deuses os mantivessem sempre sob controle. Aqui também, Thor desempenhava um papel importantíssimo. Seu martelo não apenas trazia chuva, mas era uma arma poderosa na luta contra as perigosas forças do mal. O martelo lhe dava um poder quase infinito. Ele podia, por exemplo, atirá-lo nos Trolls e matá-los. Ele nem se preocupava com a possibilidade de perdê-lo, porque o martelo era um bumerangue e sempre retornava às suas mãos. Essa era a explicação mitológica para o funcionamento da natureza e para a luta permanente entre o bem e o mal. E era justamente de explicações mitológicas como essa que os filósofos queriam se ver livres. Mas não é apenas de explicações que estamos falando. As pessoas não podiam ficar de braços cruzados esperando os deuses aparecerem quando catástrofes como secas ou doenças contagiosas as ameaçassem. As pessoas precisavam elas mesmas participar da luta contra o mal. Isso acontecia através de uma variedade de cerimônias religiosas ou rituais. O principal ritual religioso na antiguidade nórdica era o sacrifício. Fazer um sacrifício para determinado deus aumentaria o poder dele. As pessoas deveriam, por exemplo, fazer sacrifícios para que os deuses fossem fortes o bastante para vencer as forças do mal. Isso era feito imolando-se um animal para determinado deus. Para Thor, acredita-se que era comum se sacrificarem bodes. Para Odin, acontecia de serem feitos sacrifícios humanos. O mito mais conhecido na Noruega chegou até nós através do poema Thrymskvida. Ele nos conta que Thor se deitou, adormeceu e, ao despertar, viu que o seu martelo desaparecera. Thor ficou tão furioso que as suas mãos se agitaram e a sua barba estremeceu. Junto com seu companheiro Loki, ele foi até Freya e lhe pediu emprestadas as asas para que Loki pudesse voar até Jotunheim, o lar dos Trolls, e descobrir se eles é que haviam roubado o martelo de Thor. Lá chegando, Loki encontrou-se com Thrym, o rei dos Trolls, que se gabava de ter escondido o martelo de Thor 80 quilômetros debaixo da terra. E disse mais: os deuses só teriam o martelo de volta caso ele se casasse com Freya. Você está acompanhando, Sofia? Os bons deuses estavam enfrentando uma situação terrível, um drama envolvendo uma chantagem. Os Trolls agora tinham em seu poder a arma mais importante dos deuses, uma situação inaceitável. Enquanto estivessem de posse do martelo de Thor, os Trolls deteriam todo o poder sobre os deuses e sobre o mundo dos homens. Em troca do martelo, eles exigiam Freya. Para essa troca, seria impossível. Se os deuses entregassem a deusa da fertilidade, a protetora de toda forma de vida,
O verde do campo iria perecer e os deuses e os homens também. A situação é um impasse completo. Se você imaginar um grupo terrorista que ameaça explodir uma bomba atômica no meio de Londres ou Paris, caso suas exigências não sejam atendidas, vai certamente perceber o que eu quero dizer. O mito nos ensina mais adiante que Loki retorna a Asgard e pede a Freya que se vista de noiva, pois ela deverá casar-se com o rei dos Trolls. Infelizmente. Freya fica furiosa e diz que as pessoas vão pensar que ela é ousada demais caso se case logo com um troll. Então, o Reus Heimdall tem uma ideia luminosa. Ele sugere que o próprio Thor se vista de noiva, prendendo os cabelos e segurando pedras no lugar dos seios, de modo a parecer uma mulher. Naturalmente, Thor não fica lá muito animado com a sugestão, mas acaba reconhecendo que a única possibilidade de os deuses reaverem o martelo é seguir o plano de Heimdall. No fim, Thor se veste de noiva e Loki o acompanha como dama de honra. Enviaremos 2 mulheres para os Trolls, diz o zombeteiro Loki. Usando uma linguagem mais moderna, poderíamos dizer que Thor e Loki são o comando antiterrorista dos deuses. Disfarçados de mulheres, eles vão se infiltrar na fortaleza dos Trolls e reaver o martelo de Thor. Assim que os dois chegam a Jotunheim, os Trolls começam a preparar a festa de casamento. Só que durante a festa, a noiva, isso é, Thor, devora um boi inteiro e 8 salmões, e também bebe 3 barris de cerveja. Isso deixa Thrym boquiaberto e quase arruina o disfarce do comando antiterrorista. Mas Loki consegue contornar a perigosa situação que se armava. Ele conta que Freya não tinha comido nos últimos 8 dias, tão ansiosa que estava para chegar a Jotunheim. Quando Thrym tenta erguer o véu e beijar a noiva, ele nota o olhar irado de Thor e se detém. Mais uma vez, Loki contorna a situação. Ele conta que a noiva estava sem dormir havia 8 noites. Tal era a sua alegria com o casamento. Thrym ordena então que busquem o martelo e o ponham no colo da noiva durante a cerimônia. Logo que Thor recebeu o martelo, ele deu uma bela gargalhada, conta o poema. Primeiro ele matou Thrym e depois o restante dos habitantes de Jotunheim. E desse modo, o drama dos terroristas teve um desfecho feliz. Novamente Thor, o Batman ou James Bond dos deuses, derrotava as forças do mal. Assim é a narrativa do mito, Sofia. Mas o que ela quer dizer realmente? Esse mito não foi contado apenas para divertir os ouvintes. Ele também objetiva explicar algo. Uma interpretação possível seria: quando a seca se abatia sobre a terra, as pessoas precisavam de uma explicação para a falta de chuva. Por acaso, os Trolls não tinham roubado o martelo de Thor? Pode-se também especular que o mito tenta compreender a variação das estações do ano. No inverno, a natureza fenece porque o martelo de Thor está em Jotunheim, mas na primavera ele consegue reavê-lo. Assim funciona o mito, fornecendo aos homens respostas para aquilo que eles não compreendem. Mas o mito não devia apenas explicar. Com frequência, as pessoas conduziam várias cerimônias religiosas relacionadas aos mitos. Podemos imaginar que a reação delas à seca ou à quebra da safra seria encenar o mesmo drama que o mito contava. Talvez um homem se fantasiasse de noiva, com pedras no lugar dos seios, para reaver o martelo que estava em poder dos Trolls. Assim, as pessoas podiam tomar parte numa ação concreta para fazer com que a chuva voltasse a cair e as sementes germinassem nos campos. O que sabemos com certeza é dos exemplos, vindos de todas as partes do mundo, de gente encenando mitos das estações do ano, a fim de acelerar os processos da natureza. Até aqui, demos uma olhada superficial nos mitos nórdicos. Existem inúmeros outros mitos sobre Thor, Odin, Frey e Freya, Hod e Balder, e muitos outros deuses. Explicações mitológicas semelhantes floresceram por todo o mundo antes que os filósofos começassem a questioná-las.
pois os gregos também tinham sua visão mitológica do mundo antes do surgimento do primeiro filósofo. Durante séculos, geração após geração, eles contavam histórias de deuses. Na Grécia, os deuses se chamavam Zeus ou Apolo, Hera ou Atena, Dionísio ou Asclépio, Heracles ou Hefaisto, apenas para citar alguns. Em 700 a.C., aproximadamente, muitas das histórias dos mitos gregos foram registradas por escrito por Homero e Hesíodo. Isso tornou possível uma situação inteiramente nova. Como os mitos estavam escritos, eles podiam ser discutidos. Os primeiros filósofos gregos criticavam a narrativa feita por Homero porque os deuses eram muito parecidos com homens e porque eram tão egoístas e rudes como nós. Pela primeira vez, alguém disse que os mitos talvez não passassem de histórias humanas. Um exemplo dessa crítica aos mitos encontramos no filósofo Xenófanes, que nasceu aproximadamente em 570 a.C. Os homens criaram os deuses à sua própria semelhança, disse ele. Eles acham que os deuses nascem, possuem uma forma idêntica, vestem-se e falam uma língua semelhante à nossa. Os negros dizem que seus deuses são igualmente negros e têm nariz achatado, enquanto os trácios acham que eles têm olhos azuis e são louros. Sim, se bois, cavalos e leões soubessem desenhar, seus deuses seriam representados como bois, cavalos e leões. Exatamente nesse período da história, os gregos fundaram as colônias no sul da Itália e na Ásia Menor. Os escravos é que faziam todo o trabalho pesado, e os cidadãos livres dedicavam seu tempo à vida política e cultural. Nesse ambiente urbano, ocorreu um salto na nossa maneira de pensar. Cada indivíduo podia, por sua conta, questionar a organização da sociedade. Dessa forma, o indivíduo tinha como elaborar questões filosóficas sem precisar recorrer aos tradicionais mitos. Dizemos que houve uma evolução em pensamento mítico para um pensamento embasado na experiência e na razão. O objetivo dos primeiros filósofos gregos era encontrar explicações naturais para os processos da natureza. Perambulando pelo imenso jardim, Sofia procurava esquecer o que havia aprendido na escola, especialmente o que lera nos livros de ciências. Se tivesse crescido naquele jardim sem saber nada da natureza, como ela iria vivenciar a primavera? Tentaria escrever uma narração explicando que, num dia qualquer, do nada, começou a chover? Iria viajar nos seus devaneios buscando uma explicação para o derretimento da neve e o fato de o sol se erguer no céu a cada manhã? Sim, era isso mesmo. E logo ela passou a inventar uma história. O inverno enfiou suas garras congeladas na terra porque o malvado Muriate havia aprisionado a bela princesa Siquita numa masmorra congelada. Até que, certa manhã, o valoroso príncipe Bravato a libertou. Siquita ficou tão feliz que se pôs a dançar nos campos, cantando a canção que tinha composto na prisão congelada. Cobertas de neve, as árvores e a terra se emocionaram a um ponto que a neve se derreteu em lágrimas. Foi aí que o sol surgiu no céu e secou todas aquelas lágrimas. Os pássaros começaram a cantar a canção de Siquita, e a bela princesa soltou seus cabelos dourados, deixando cair no chão algumas mechas, que se transformaram em lírios do campo. Sofia achou que tinha inventado uma bela história. Se ela não soubesse como as estações se alternavam, estaria convencida de que acreditaria no que havia escrito. Ela compreendeu então que os homens sempre sentiram necessidade de encontrar explicações para os próprios processos naturais. Talvez jamais pudessem ter vivido sem tais explicações. Por isso, criaram todos aqueles mitos, numa época em que ainda não existia a ciência.